Olá, meus nobres amigos, inscritos e membros do canal Spook Rasca Sombrade. Este é o Spook Cravamente para mais uma polêmica, não causada por mim, claro. Pô, todo mundo fala que eu sou o rei das polêmicas, mas caiu na mídia, não é mesmo? A mídia é muito engraçada e as pessoas que sabem manipular a mídia são inteligentíssimas. Eu dou parabéns porque eu não tenho essa habilidade, mas eu coloquei como habilidade só para não soar mal, tá? Eu não sou muito fã disso. Mas vamos lá. Beelzebub, Baphomet, Beelzebub. What the hell is this? Recentemente veio na mídia uma moça, uma senhora elegantérrima, chamada Michele da Cigana, ou Cigana da Michele, Michele Cigana, Cigana Michele. Eu acho engraçado porque cada um fala uma coisa, né? A própria internet não chega nem no consenso quem é essa senhora. Mas é uma senhora muito inteligente, dou meus parabéns à senhora Michele, parabéns. Embora eu não concorde em nada do que a senhora faça, sendo budista, e eu explico o porquê disso logo, eu admiro quem sabe manusear a mídia. Eu acho muito legal isso. Eu não tenho essa habilidade, eu sou um cara muito low profile para as redes sociais. Mas ela foi lá e colocou uma imagem em cima da casa dela, em cima do portão, chamado então de Beelzebub. E que na verdade não é Beelzebub, é Baphomet. E aí a mídia foi para cima dela, de diversos aspectos. Claramente, sendo um país com 85% da população cristã, os cristãos foram lá e é o demônio, é uma casa regida pelo demônio. Só um adendo, casa regida pelo demônio, por exemplo, são as casas onde tem uma cruz em cima e tem um cara no púlpito batendo numa Bíblia e que estupra uma criança dentro desta casa. Ou mesmo ilude as pessoas fazendo com que elas paguem dízimo, explorem financeiramente seus fiéis. Ali sim é a casa do demônio. Casa da Michele não é uma casa do demônio, é uma casa criada de arquétipos. E assim, eu não estou defendendo ninguém, até porque se você entrar na internet e escrever crimes da igreja, senta, porque você vai chorar. E muito, e muito. Tem coisas que só transitam em pequenos jornais e em cidadezinhas bem distantes aqui do Brasil, né? É de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Manaus, ali tem coisas que se você olha e você fala, caracoles, bem afastado da onde eu moro, mas são crimes hediondos. Feitos por quem? Por pastores, né? O vice-deus na terra. A Michele não, a Michele tá no canto dela, ela simplesmente subiu a estátua e falou, opa, tá aqui ó, esse aqui é meu Beelzebub Jeans, e ele que controla a minha casa, ele me dá segurança. Segurança de patrimônio, né? Da Michele. Então tá lá a segurança do carro dela, quem faz é Beelzebub, a segurança do portão é o Beelzebub, ela tem lá o Beelzebub segurança de bens e patrimônio. Ok, ela tá no canto dela. Os cristãos então passaram a temer aquilo. Os vizinhos provavelmente devem ter ficado um pouquinho, né, ressabiados, dizendo, porra, era o que faltava, agora aqui nós vamos ter os atabaques rolando solto. E os ocultistas de plantão tiveram um butico bem coçado nessas semanas, porque todo mundo pulou da cadeira chamando ela de tudo que era nome e ofendendo essa senhora, porque ela estaria então prevaricando sobre uma imagem. Veja, o que ela utilizou não é uma imagem de Beelzebub, é uma imagem de Baphomet. Baphomet. Essa mesma imagem ela é interessante porque ela está inserida num livro chamado Dogma e Ritual de Alta Magia, do senhor Eliphas Levi. Não é Eliphas ou do Aerotrem, é Eliphas Levi. Eu tinha esse livro, tá? Esse livro eu comprei na editora Madras há muito tempo atrás e ele trabalha com símbolos, arquétipos, representações e mais nada. Baphomet não existe. Ele é simplesmente uma criação de arquétipos e mais nada. Veja, as pessoas se assustam porque é o bode. Não tem nada de bode. A representação da cabeça de bode representa a cidade egípcia ali de Mendes. É o bode de Mendes. Basta jogar no Google. Beleza? As mamas significam as mulheres, né? Aquela que cria, aquela que amamenta, aquela que dá sustentação, o ato da vida. Ok.
Show de bola. Uma mão para cima, uma mão para baixo, significa os princípios da dualidade, né? O que está embaixo, o que está em cima, o que está em cima, o que está embaixo. E assim vai por toda a descrição. Existe essa representação no próprio livro do Eliphas Levi e que, na verdade, não foi nem ele quem criou esta imagem. Há a ideia de que essa imagem existia já há muito tempo. E é uma representação só de arquétipos. Faz parte do ocultismo, isso faz parte de um misticismo, faz parte de algo ligado ao oculto, mais nada. Quando eu estava na Ordem Martinista é muito legal porque você vai entender um pouco sobre a história dos ocultistas. E numa época na Europa, os ocultistas estavam sendo perseguidos pela igreja e caçados pela igreja. É claro, né? Como sempre a igreja fez, né? A hipocrisia desses caras é assustadora. Mas eles perseguiram e mataram muitos ocultistas, foram atrás, né? Tentando ver quem era bruxo, quem não era bruxo, quem era contra a igreja, quem era contra o Deus da igreja. Então tudo criou-se por meio de sigilos. E esses sigilos eles eram enviados por cartas um para o outro e lá estavam maneiras diferentes de representações para que as pessoas pudessem entender. E o Baphomet, então, torna-se uma representação exatamente sobre isso, ok? Mais nada. Então, as pessoas que querem estudar, tem toda a história sobre os Cavaleiros Templários, toda a história de como surgiu essa ideia do Baphomet, tá? Eu estudei isso há muito tempo atrás, então para mim hoje não faz muita diferença. E ela, então, tirou a representação do Baphomet e passou a idolatrar esta imagem como a figura de Beelzebul. Também é um erro. Não a questão de representação das estátuas. Você pode representar uma estátua como você quiser. Isso não faz diferença dentro do que ela acredita. Se ela realmente personificar aquilo, criar vida, dar vida a essa estátua, passando a entender que aquilo é uma divindade, coisa que não é uma divindade, não é um obsessor, não representa nenhum demônio, não representa nada, é só uma questão de diversos pontos que foram adicionados numa representação de um símbolo. Baphomet é uma simbologia, mais nada. Ela passa então a utilizar aquela imagem. Ok, o que vai acontecer quando ela fizer isso? Nada. A coisa simplesmente é vazia. Ou ela vai atrair obsessores, pessoas que faleceram, para estar então em volta daquela imagem. Somente isso. Da mesma maneira que fazem com os Exus, né? Da mesma maneira que fazem com todas as linhas da Umbanda, são só representações de imagens, de arquétipos que reúnem então consciências de pessoas falecidas. Eles não existem, não são deuses. Não são deuses. E nós já trouxemos aqui a explicação para isso, tá? Mas quem seria então Beelzebul, que ela diz estar enterrado e que na verdade não está? Beelzebul, ele é uma variação do nome de um deus pagão adorado pelos cananeus e filisteus na época do Antigo Testamento. O nome Beelzebul resulta na soma do termo Baal, que significa o Senhor, e o termo Zebul, que significa casa alta, que seria então a representação de Baal-Zebul, ou Senhor dos lugares altos. Ele era um ser humano. Para quem estuda teologia liberal e não essa fundamentalista que fica aí vomitando um monte de merda, a teologia liberal, ela vai trazer para vocês fatores muito legais sobre a antropologia, a história, geografia, vai trazer para vocês tudo o que aconteceu naquela época com base, obviamente, em estudos de pesquisadores, arqueólogos que foram lá, fizeram toda a ideia de reconstituir as situações daquela época e trazer para vocês com mais afinco tudo aquilo que aconteceu dentro de uma sociedade do Oriente. Então, várias regiões tinham seus líderes. Então, você tinha em cada estado, cada cidade, uma representação de um senhor. Quem era esse senhor? Por exemplo, a gente já trouxe para vocês aqui o texto sobre Gabrielu, que é o que ficou distorcido sobre Gabriel, que todo mundo fala que é um anjo e que na verdade não era. Gabrielu era o senhor de uma terra, era um governador de uma terra e mais nada. Era uma função dada para uma pessoa. Ela administrava ali o gado, administrava as plantações, administrava toda uma sociedade que estava nascendo. Para quem jogou Age of Empires sabe exatamente o que eu estou falando. Então você constitui uma cidade.
Com isso, a cidade prospera e as pessoas vão lá e vão atrás de alimento, abrigo, e esses senhores dão a eles, em troca da mão de obra, a proteção e mais nada. No caso, por que ele era o senhor dos lugares altos? Porque as plantações ficavam nas planícies, em lugares baixos, perto da margem dos grandes rios, Tigre e Eufrates. As casas mais altas dos senhores passavam então a observar na altura tudo o que acontecia. Quando aconteceu o dilúvio, que na verdade a ignorância dos pastores diz que foi um fator que alagou o mundo inteiro, e que na verdade não, aconteceu só numa pequena região ali do Oriente, que seria então o dilúvio visto no Tigre e Eufrates, que passa então a alagar e a transbordar. E com isso, os animais morreram, as colheitas, né, foram desfeitas, tudo aquilo foi destruído, as plantações foram destruídas e somente os lugares altos é que ficaram salvos da inundação dos rios. Ok? É simplesmente isso. Beelzebu era um homem e mais nada. Ele era um rei, o senhor de uma terra. E por que então ele passa a ser uma característica de um demônio ou de um diabo? Porque a igreja assim o fez. Quando acontece então toda a destruição dos povos do Oriente por meio de Nabucodonosor e toda a igreja ali, destruindo toda aquela cultura para poder somente criar um único Deus, na sua hipocrisia desses pastores, eles vão destruindo toda a cultura de todos os lugares do Oriente, passando então a destruir as imagens de Baal, de Beelzebu, de todos esses senhores. Todas essas imagens são destruídas e os impérios, então, eles são tombados. E para que as pessoas comecem a admirar e não questionar a igreja e o poder da igreja, ele personifica esses senhores como a constituição de um diabo, de um demônio. Veja, nós temos hoje um deputado, eu acho que ele é deputado, se dane, eu acho que ele é deputado, que veio ao público falar que quem está ao lado da igreja, está ao lado de Deus, está salvo. Quem realmente cultua outra religião ou possui outra religião é o demônio, é o diabo. Isso é um preconceito religioso, isso é crime, tá? Isso é crime, ele deveria sofrer um processo, né? E, claro, isso é o mais leve de todos, né? Porque como um deputado e como uma pessoa que conhece um pouquinho sobre religião, tem que entender que ele não pode, na postura dele, vir a público dizer que quem não cultua Deus e não tem o Deus como uma referência é o diabo. Então, todas as outras religiões, né, o judaísmo, que não tem o Deus cristão, são pessoas que idolatram o diabo. O islamismo, então, para ele, é um absurdo. Tem que pegar esse deputado e jogar lá no Oriente e colocar uma camiseta dizendo: só existe o Deus cristão, seus pau no cu. E ver o que vai acontecer. Provavelmente, ele vai em 30 segundos tomar um tiro na cabeça. 30 segundos ele vai tomar um tiro na cabeça para aprender a respeitar a religião do próximo, tá? Né? O budismo, por exemplo, não tem Deus. É uma religião que não acredita em Deus. E aí, como é que faz? Eu sou o demônio, então. Tá? Então, o que ela está fazendo é simplesmente marketing. Eu não acho que ela seja burra. Eu não acho que ela seja ignorante nesse aspecto. Vendo essas matérias hoje, ao dizer que o que ela está fazendo é algo que é surreal, porque a gente vê isso acontecendo. A hipocrisia transita, por exemplo, quando você vai em templos de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, e você vê certas imagens sendo adoradas e que não fazem parte do culto deles, tá? Então, tem gente da Quimbanda que utiliza imagens do hinduísmo. E aí, como é que faz? Ele não pode fazer isso, porque não faz parte da crença dele, mas ele passa a utilizar. Ela pegou uma imagem de um deus cananeu e transformou como um alicerce dentro da quimbanda ou umbanda quimbandista dela. Ela faz o que ela quiser, né? Ela faz o que ela quiser. Só acho que ela está correndo muitos riscos. Primeiro, colocando a estátua, mesmo que seja Bafomé, Beelzebu, sei lá, da Rita Cadillac, seja, sei lá, da Aracide Almeida, quem for, se ela fizer um negócio desse, ela diz que é para amenizar, então, um problema social da intolerância religiosa. Não, ela nunca vai conseguir amenizar o problema da intolerância religiosa, ela vai só piorar a intolerância. Por quê?
Em um país de 85% de cristão, católico cristão, nós temos pelo menos 25, 30% que são radicais, que poderiam destruir uma casa, poderiam matar um pai de santo, poderiam realmente arrebentar todas essas imagens. Então essa imagem ela vai ser apedrejada e pichada. Escreve o que eu estou te falando, porque eu não sou vidente, mas eu já estou prevendo que vamos ter ali umas pedras sendo atiradas na sua imagem, tá, Michele? Podem invadir sua casa? Podem. Podem destruir seu portão de casa? Pode. Seu portão pode aparecer pichado a qualquer momento. Tá? A intolerância não se combate forçando as pessoas a aceitar. A intolerância se combate nas escolas, se combate prendendo esses pastores, mandando para cadeia pastor homofóbico, pastor misógino, pastor que realmente propaga crimes contra judeus, que a gente já viu vários aqui, pastor que realmente prega a destruição de casas de Umbanda. Esse sim tem que ir para cadeia. Aí sim, com a representação do seu líder religioso sendo preso, os fiéis vão olhar e vão falar, bom, pela lei eu não posso fazer isso. O grande problema no Brasil, Michele, é que a grande maioria dos pastores, que são considerados como representação de Deus na terra, eles acreditam que a lei deles está acima da lei dos homens. Então, a Bíblia e o código que eles acreditam em seu delírio estar escrito na Bíblia está acima do que é visto no Código Civil e Penal. Então, por mais que você mande um pastor desse para a cadeia, ele volta, ele continua cometendo os mesmos crimes, tá? E o mais engraçado, esse tipo de indivíduo, ele não está preocupado com os crimes de pedofilia que ele responde, com a intolerância religiosa, não está preocupado com nada. O negócio dele é angariar fiéis e explorar o gado. Só isso, tá? Então o que a gente tem aqui é uma pessoa que utilizou-se dessa imagem e foi à mídia e ganhou muita riqueza e principalmente ganhou a notoriedade de todas aquelas pessoas que vão na casa dos ocultistas, que vão na casa desses pais de santo e mães de santo que a gente vê no Brasil, e ela está angariando todos esses fiéis deles. Por quê? Porque ela está na mídia. Só o fato dela estar na mídia faz com que todos os pais de santo, mães de santo e os ocultistas fiquem revoltos, porque eles estão perdendo clientes. Aí é um problema deles, tá? Ela foi inteligente, ela usou uma campanha de marketing, ela se deu bem e tirou completamente então a riqueza desses caras que não sabem o que fazer e acham que estão plenamente certos dentro de achar que é Beelzebub, Bafomé, Bafomé é Beelzebub, ela está destruindo tudo. Sobre a Michele Cigana, eu não vou analisar a casa da Michele porque eu tenho opiniões, obviamente, muito contrárias à da Michele, tá? Eu respeito ela como um indivíduo, mas a crença dela, obviamente, não perfaz a minha. Então eu vou evitar estresse. Eu não acredito em trabalhos de amarração amorosa, não acredito em trabalhos de destruição, não acredito em nenhum trabalho que ela faça, bem como nada que transita entre a quimbanda, o candomblé, eu não acredito, tá? Eu acredito que as pessoas poderiam estar direcionando esforços a buscar tratamento às pessoas, às enfermidades das pessoas, buscando mais compaixão, buscando trazer amor ao indivíduo. O indivíduo que chega lá falando, eu quero um trabalho de destruição, ao invés de gerar amor ao indivíduo, ela gera então aquilo que o indivíduo quer. Então vamos fazer um trabalho de destruição, então vamos fazer um trabalho de amarração amorosa, então vamos fazer algo desse tipo. Eu sou absolutamente contra e como budista eu me coloco ali a dizer que esse tipo de coisa não existe. Até porque se existisse eu já estava morto. O que muitos pais de santo, mães de santo fizeram contra mim, seja no passado, os ataques à internet, eu continuo vivo, sabe? Eu acho muito engraçado. Então tem muita gente que vai em podcast, bater no peito, dizendo que eu faço trabalho de destruição, bota o nome da pessoa ali, não sei aonde, e aí a gente realmente consegue resultados muito bons. Eu acho que o Ministério Público tinha que ser acionado, nesse caso desse indivíduo, e verificar realmente se ele tem matado pessoas, porque, com certeza, se magia nesse aspecto funcionasse, metade do Brasil estava morto, porque a outra metade é que teria jogado as mandingas para matar metade da população no Brasil, né? Mas não é isso que a gente vê. Então, provavelmente, esse cara deve ter uma equipe de bandidos e deve ir lá e matar mesmo e falar, o cara foi executado, viu, patrão? Beleza, vou avisar lá o consulente. Então, eu não acredito nisso, tá? Então, para mim, o que a Michele faz
não me diz respeito e eu não acredito nisso. Então eu prefiro evitar a análise da casa dela. Agora, uma coisa que eu fiquei mais temeroso do que Beelzebub e Baphomet é a questão do Exu de duas cabeças. Puta merda, esse sim eu fiquei impressionado. Nunca tinha visto o Exu de duas cabeças. É a primeira vez. E é muito curioso isso. E eu tenho medo quando o Kid Bengala morrer, porque aí a gente vai ter o Exu duas jebas. Eu acho que quando o Kid Bengala morrer, nós vamos ter o primeiro Exu da fertilidade trafegando por aí, né? Ah, minha filha, tu tem problema de gravidez? Dá um beijo lá no Exu do Ajeba que ele te resolve. Isso aí eu teria medo. Foi a primeira vez que eu vi uma representação de um Exu de duas cabeças, até porque não existem espíritos de duas cabeças. Não existe espírito de duas cabeças, não existe. E toda a representação de Exu é só um arquétipo e mais nada, tá? Ele não existe como as pessoas imaginam. São somente espíritos, pessoas que morreram e que trafegam ali dentro da representação desses arquétipos. Então vocês não precisam temer Exu. Exu são só mortos que são utilizados por essas pessoas para poder atender às suas vaidades, o seu ego, seu orgulho, seu apego ou o que for. É mais nada, somente isso, tá? É sério mesmo. Mas a Michelle está de parabéns. O que ela fez foi uma campanha de marketing excelente. Ela vai penar um pouquinho, porque eu tenho certeza que ela vai ser vítima de intolerância religiosa. Vão ter pessoas destruindo a imagem, vão ter pessoas pichando a casa dela, você pode ter certeza. E eu só não acredito nos trabalhos que ela faz, mas não diz respeito. Ela está ganhando muito dinheiro, está feliz da vida, paciência. As pessoas aqui têm que ponderar sobre o que ela realmente faz e a veracidade disso, tá bom? Joguem no Google e verifiquem. Façam essa análise vocês, quem é Baphomet, quem é o Beelzebub, e a representação dos Exus é visto em um vídeo que a gente colocou aqui já no canal, basta vocês procurarem sobre a Umbanda que tem tudo aqui, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como seus respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou vidente, eu não sou um paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em um desses links e vai ser levado a uma pagininha. E lá vocês podem doar o valor que vocês quiserem ou puderem. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.